Para a próxima janela, o Goiás pode sim voltar a investir no atacante Pedro Rocha, aquele mesmo, hoje com 29 anos de idade, tem passagens aí pelo Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e está hoje no Fortaleza, né? Soma 11 partidas na temporada, com 5 assistências, ainda não marcou gols, tá? No ano passado acabou tendo uma grave lesão, tanto é que no Campeonato Brasileiro ele realiza, se não estiver enganado agora, foram 3 jogos e na temporada 12 partidas apenas com 1 gol marcado. Esta informação de procura do Goiás foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. O que eu pude apurar de toda essa história? Existe sim a possibilidade, tá? Inclusive nesse momento, do Pedro Rocha deixar o Fortaleza. Ele tem 2 ofertas para ir para a Arábia Saudita, tá? A princípio, essas informações foram confirmadas também em outros portais, tanto do Ceará quanto aqui também de Goiânia, inclusive do Moché Goiás, um abraço aí para ele, deste interesse do Goiás e também sondagens de outros clubes árabes. Aqui no Brasil, o Criciúma foi outro procurado, tá? Segundo informações do Marco Antônio Medeiros, esse jornalista lá do Sul, acabou afirmando, né, que o Criciúma também foi outro clube que buscou o Pedro Rocha, mas segundo o Caio Munif também, outro parceiro da PUC TV, não houve proposta oficial para o Pedro Rocha do futebol brasileiro nestas últimas horas por conta da falta de tempo mesmo. O Goiás teve sim um interesse, mas não houve uma concretização desta proposta, já que o interesse do Goiás surgiu na quinta-feira. Então de quinta para sexta, aí não, basicamente na manhãzinha de sexta-feira, para falar bem a verdade, foi quando surgiu essa informação, justamente no dia 19, quando se encerrou a janela de transferências, né? Então por conta dessa falta de tempo hábil para a inscrição, não foi possível contratar o Pedro Rocha, que seria obviamente um excelente reforço, tá? Nível Série A para a disputa desse Campeonato Brasileiro, apesar de estar numa fase ruim, né? Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Pedro Rocha nesta Copa do Nordeste, né? Pelo Fortaleza, ter uma nota média de 6,55, geralmente atua mais como um ponta esquerda, pode jogar na ponta direita também, foi mais equilibrado, né? Jogando nas duas pontas na última edição que ele fez do Brasileirão completo, que foi lá em 2022 pelo Fortaleza, ou até mesmo como um segundo atacante, pisando mais dentro da grande área, marcou muitos gols assim também na época de Grêmio, né, entre 2015 e 2017. Seria assim um jogador excelente. Tem contrato no Fortaleza somente até dezembro, com opção de renovação se as duas partes concordarem. Ao final da temporada, o salário do Pedro Rocha, não consegui descobrir exatamente qual a quantia dele, mas deve girar aí na casa entre 250 até uns 350 mil reais mensais. Não seria nenhum absurdo, tá? Apesar que a fase dele também antes de chegar no Leão do Pici não era boa lá no Atlético Paranaense, tá? Ainda assim, acho que seria um grande reforço, não só para o Goiás nesse ano, mas por que não? Olhando o ano que vem, o Goiás, se conseguir o acesso para a Série A, seria um nome interessantíssimo também no Campeonato Brasileiro. Então, basicamente, essas informações. Houve um interesse, se ele não sair para a Arábia agora, né? Aí já seria mais difícil, mas o Goiás deve sim voltar a procurar o Pedro Rocha na janela do mês de julho. Lembrando, o Verdão deixou um dinheiro guardado para essa janela, algo semelhante do que aconteceu no ano passado, mas no ano passado o Goiás foi até mais burro do que nesse ano, né? Porque ele não contratou antes do Campeonato Brasileiro, começou com aquele time bem remendado, sem técnico e deixou para, entre aspas, gastar na metade do ano. Agora o Goiás já faz um elenco melhor, mas assim como qualquer planejamento, existe sim uma verba destinada para a metade do ano. Por conta dessas negociações frustradas, né? O Goiás queria investir tranquilamente, o salário de 300 mil, por exemplo, no Rossi ou no Pedro Rocha, enfim, outro nome assim de peso, vai sim contratar na próxima janela. Lembrando que ainda tem opções de jogadores que estão livres no mercado, que o Goiás pode inscrever até 3 nessa Série B. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as últimas saídas dentro desse elenco do Goiás para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. De fato, aconteceu um pequeno limpa, ainda menor do que aquilo que o torcedor imaginava, esperava, e até mesmo a própria diretoria do Goiás. Eu, em uma das análises, aqui colocando logo após a eliminação no Campeonato Goiano, também na Copa Verde, eu estenderia esta lista se estivéssemos falando em final de temporada, por exemplo, o Goiás reformando o seu elenco de um final de 2023 para 2024, colocaria no mínimo 10, 15 jogadores dentro do elenco. Mas como estamos na metade da temporada, a dificuldade até mesmo de você contratar
bons jogadores para a composição do elenco, eu entendo como natural. Algumas saídas e tendo alguns jogadores também contestados pela torcida, mas que podem compor o elenco e agora com um novo técnico, quem sabe, se recuperar, né? Das saídas ficaram em as mais importantes, vamos colocar assim, o Getúlio, o Vinícius, da mesma forma o Alano, que foi o último, né, a ser emprestado também para o Criciúma até o final da temporada. O Mateuzinho também deixou o clube, outros 2 empréstimos de garotos, o Vitor Lustosa e o Simeone. Na defesa não saiu ninguém, em uma posição que o Goiás tem muitos jogadores, né? Eu pensei que pelo menos um dos zagueiros iriam sair, sabe? Talvez o Edu, talvez o Ian Souto, até mesmo o Sidmar, ou o uruguaio Martin Reia, né? Já que o Goiás contratou 3 zagueiros, né? O Lucas Ribeiro, o David Braz e o Messias, os 3 que estrearam como titular contra o Ceará. Inclusive quem entrou na vaga do Messias foi até mesmo o Edson, né? Então vejo que o Goiás ele tem um excesso de zagueiros. Desses jogadores, o Sidmar era o mais cotado a deixar o clube, acabou que não pintou nenhum tipo de proposta, e eu trabalharia mais, talvez com o Edu, talvez com o Martin Reia, ou até mesmo o Ian Souto, apesar que o Ian é o mais jovem dessa lista, tem apenas 22 anos de idade. Outros jogadores também que estavam cotados a deixar o clube, o Everton, lateral direito, e também o volante Ian Lucas, aquele mesmo do Cruzeiro, acabou de chegar, também existia a possibilidade de rescisão de contrato, o que acabou não aparecendo, tá? A tendência natural era que o Ian Lucas e o Everton rescindissem os seus contratos até o final dessa janela, o que não foi possível, ainda estão vinculados ao Goiás, e agora, tirando, né, os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, eles só podem mudar a partir do dia 10 de julho, quando volta a abrir a janela aqui no Brasil, tá? Então essa segunda janela, ela abre no dia 10 de julho e fica disponível para os clubes até o dia 2 de setembro, tá bom? Esta última janela no futebol brasileiro, esse último período, 10 de julho até o dia 2 de setembro. Tem uma boa possibilidade também, que são os clubes da Série C do Brasileirão, que a janela ainda está aberta, tá? Então, dependendo aí do negócio, um empréstimo, por exemplo, pode ser vantajoso para o Goiás. Então, dentro dessa lista de Everton, Sidmar, Ian Lucas, Johnny Lucas, Luiz Henrique, até mesmo o Brenner Culano, era outro jogador cotado a sair, acho que pela estreia que fez na Série B deve continuar, e o garoto Denzel também, acho que seria uma boa empréstimo para a rodagem, né, pegar mais experiência também. Tem outros jogadores jovens que estão participando, por exemplo, do elenco sub-20. Uma outra possibilidade também era a transferência para o exterior, algo que o Alano também, por exemplo, queria continuar no Goiás, talvez ali até junho, julho, quando voltasse a abrir a janela de transferências internacionais para se mudar, por exemplo, para a Europa ou até mesmo para o continente asiático. As janelas que hoje estão abertas, tá, no exterior são pouquíssimas, né, somente de Singapura e da Jordânia, além de Barbados, né, que basicamente não tem um futebol competitivo. Então a única liga razoável aí, né, é de Singapura, né? Então no futebol internacional acho muito difícil o Goiás negociar alguns jogadores. Porém, outros voltam a abrir em um período não tão grande assim, como por exemplo da Inglaterra, em 52 dias, Bélgica, China, Holanda, Coreia do Sul, dessa faixa aí de 2 meses, né, para a reabertura das janelas. Então talvez a partir ali do mês de junho o Goiás pode ver alguns desses jogadores pouco utilizados, né? Eu trouxe essa lista, mas pode ser acrescentado com mais outros jogadores, né? Até esse período, vamos estar aí quase que no finalzinho do primeiro turno, já dá para dar uma ideia melhor, né, de quais jogadores estão de fato rendendo, outros que devem deixar o Goiás, e até mesmo contratações, né? O Lucas Andrino deu uma entrevista falando sobre esta necessidade de um ponto onde o Goiás não teve tempo hábil para fazer uma contratação de um nome de peso, como Rossi, como mais ou menos seria o Romeu Benítez, né? Apesar dessa não experiência aqui no Brasil, não foi possível, faz parte do futebol também, por conta do período, né? O Goiás acabou deixando para a última hora, pelo menos nas outras posições, acabou bem servido. O Wellington, por exemplo, é um jogador também questionado nesse momento pela torcida, não vem jogando bem, talvez pode ser uma possibilidade também para a metade do ano. Mas eu trabalharia principalmente dessa lista, tá? De jogadores que renderam muito pouco no Campeonato Goiano e que tem esta última chance, né? O Everton, o Sidmar, o Edu, Ian Lucas, Johnny Lucas, Luiz Henrique, o Denzel e também o Brenner Culano. Acredito que o Herculano pode ser sim uma alternativa razoável, ele como um terceiro reserva
para essa função de centroavante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse elenco, que é sim muito grande, do Goiás Esporte Clube, algumas saídas que são necessárias e outros garotos também da base que não ganharam muita chance. Por exemplo, o Mina, né, zagueirão, já tem 21 anos de idade, ele foi emprestado ao Paranavaí, no interior do Paraná. Outros que estão no elenco, mas participando, por exemplo, do Sub-20,